Olá, como eu tinha prometido para vocês, vamos fazer aqui a nossa lista de exercício. Vocês terem o último material aí para estudar antes da prova. Nosso primeiro programa aqui na lista de exercício é um teste de balanceamento de parênteses. Então aqui faça um programa que leia uma expressão do usuário e confira se a mesma está com os parênteses, chaves e conchetes balanceados. Fique atento para que seu código não permita, por exemplo, que o usuário feche um conchete tendo aberto um parêntese. A dica que eu dou aqui é para usar uma lista como pilha. Uma pilha é uma estrutura de dados que você vai empilhando coisas e você só pode tirar o que está no topo. E eu falo aqui para fazer isso, você usa um append para adicionar um item na lista e usa o pop sem nenhum parâmetro para tirar alguma coisa da pilha. Então o append sempre vai pôr no final da pilha e o pop sem nenhum parâmetro sempre vai tirar do final da lista, fazendo com que essa lista se comporte como uma pilha. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ler uma expressão do usuário. A gente vai usar um input, eu vou guardar isso numa variável, vou chamar de xp, vai ser input, e eu vou pedir para o usuário digite uma expressão para ser checada. E aí a gente vai precisar de algumas variáveis. A gente vai precisar da nossa pilha. Eu vou chamá-lo de pilha. Uma lista vazia aqui por enquanto. Por enquanto é isso. Eu acho que a gente vai precisar criar mais variável para frente, mas vamos começar a escrever o código. E aí a gente vai precisar iterar nos caracteres da nossa expressão. Como é que a gente faz isso? O mais adequado aqui é o loop for, porque a gente tem uma expressão, a expressão tem um número de caracteres, a gente não precisa nem controlar índice nem nada disso. Se a gente der um for c em exp, ele vai pegar cada caractere de exp e jogar nessa variávelzinha c para a gente tratar. Aí aqui dentro do loop a gente precisa fazer duas coisas. A gente tem que conferir se é abertura e fazer o código adequado, se for abertura, e conferir se é fechamento. Se for abertura, a gente vai adicionar a pilha. Se for fechamento, a gente vai remover um item da pilha e conferir se é o respectivo do fechamento que a gente encontrou. A gente guarda na abertura e puxa de volta no fechamento. Então, por exemplo, deixa eu pôr uma expressão aqui em cima. Se eu tiver abrir parêntese, aqui dentro abrir um colchete, depois aqui abrir uma chave, depois abrir um colchete. Então na minha pilha aqui, ó, quando eu for passar nesse código aqui, na minha pilha, primeiro eu vou guardar um parêntese no topo dela, na base dela. Aí depois eu vou vir aqui, vou ler o próximo, vou guardar outro parêntese.
Vou vir aqui, chegar na chave, vou guardar uma chave. Quando eu chegar aqui no fechamento da chave, eu puxo o valor que está aqui em cima da pilha, ele sai da pilha e comparo. Eu estou fechando uma chave, eu tinha aberto uma chave. Então, tá tudo certinho. É aí que eu continuo aqui, eu abro um colchete. E aí eu armazeno ele na pilha. Quando eu passar para o próximo caractere aqui em cima, eu vou fechar alguma coisa. Eu puxo de volta da pilha e comparo. Eu puxei um colchete da pilha, eu tenho um colchete aqui, então tá tudo certo. Continuo. Próximo caractere, eu puxo, é um fechamento, eu puxo da pilha o próximo, é um parênteses, eu também estou com parênteses aqui, tá certo. Passo para o próximo caractere. Puxo um item da pilha, é um parêntese aqui, eu tenho um parêntese aqui, então tá tudo certo. Eu cheguei no final da expressão, a pilha está vazia, eu não encontrei nenhum erro no meio do caminho, então minha expressão está balanceada e os tipos estão respectivos. Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer aqui dentro desse loop for. Esse exemplo que eu dei aqui, eu coloquei na pilha a abertura. Só que se a gente já colocar o fechamento, na hora que, tipo, quando eu encontro a abertura de um parêntese, eu guardo um parêntese fechando na pilha. Na hora de conferir, eu não preciso fazer essa conversão. Fica um pouquinho mais fácil. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vê se é abertura. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. If, se... in, e aí eu vou pôr uma listinha aqui e vou pôr os 3 tipos de abertura que eu tenho. O parênteses, as chaves e o colchetes. Esse if aqui é a mesma coisa se eu tivesse digitado if se igual a abertura de parênteses, ou se igual a abertura de chaves, ou se igual a abertura de colchetes. Então, ó, isso que eu estou fazendo aqui, ó, que eu ponho se em e ponho essa lista com esses 3 itens. Quando você põe em e põe uma lista dos itens que você quer, você está fazendo a mesma coisa que você comparar de um por um e colocar ou entre as expressões. Se ele for um dos 3, esse if vai dar verdadeiro. Então, isso é o mesmo que isso aqui da frente, tá? E aí eu vou adicionar na pilha. Só como eu falei, eu vou adicionar já o símbolo do fechamento. Eu não vou adicionar da abertura. Então eu tenho que ter uma cadeia de ifs aqui. Então, se o C for igual a um parênteses abrindo, eu vou guardar na minha pilha append, um parênteses fechando. Aí põe um elif, o C for uma chave abrindo, eu vou guardar na pilha uma chave fechando. Aí na hora de conferir os fechamentos, eu só dou um igual e tá ótimo. E por último, o elif C igual ao colchetes, eu guardo um colchetes fechando na pilha. Então a parte de conferir se é abertura e adicionar a pilha está feita. Agora vamos conferir se é fechamento. Vamos fazer igual. If se in, e a gente põe os 3 símbolos de fechamento aqui. Fecha parênteses, fecha chaves e fecha colchete. De novo, isso aqui é a mesma coisa, vou até copiar aqui de cima, é a mesma coisa que eu fizesse if
C igual a parêntese fechando, ou C igual a chave fechando, ou C igual a colchete fechando. Essa expressão aqui faz exatamente a mesma coisa que essa expressão aqui. É só uma maneira mais contraída, uma maneira mais sucinta de expressar isso. Mas significa a mesma coisa. Provavelmente vocês devem ter feito desse jeito aqui, tá certo. Tá, então eu vou separar isso aqui em duas partes, esse comentário que eu tinha feito. Primeiro passo é remover um item da pilha. Então aqui vou chamar de topo, porque é o topo que eu tirei do topo da pilha. Eu vou pegar pilha.pop. E aí, como eu já guardei o fechamento aqui, é só eu comparar. If C igual a topo, no caso aqui eu quero ver se é diferente. Se for igual, eu não vou fazer nada. Eu vou partir do princípio que a expressão está correta e meu código vai rodar certinho. Se ele rodar até o final e a pilha estiver vazia no final, eu parto do princípio que a expressão está balanceada. Então eu estou trabalhando aqui com a lógica de que se rodar tudo é porque deu certo. Esse comentário aqui vai vir para esse if que eu acabei de criar. Deixa eu dar um separadinho aqui, fica mais organizado. Se ele for diferente, eu saio do meu loop, tá? E aí aqui no final, se o caractere não for nem abertura nem fechamento, eu não preciso me preocupar com ele, porque a expressão pode ter várias outras coisas. Eu só estou interessado nos parênteses, colchetes e chaves, tá? Então, se eu chegar aqui no final, if o comprimento da minha pilha for 0, ele rodou o código todo certinho, eu digo que a expressão está balanceada. Se não, eu digo que não está balanceada. Tem um erro nesse código que eu já vou mostrar para vocês, mas vamos testar ele aqui do jeito que está. Tem uma coisa a mais que precisa ser feita, mas a gente já pode testar. Vamos fazer o teste básico primeiro. Vou abrir 3 parênteses, fechar. A expressão está balanceada. Vamos abrir um de cada. E fechar na ordem certinha. A expressão está balanceada. Eu vou fazer esse agora abrindo em uma ordem e fechando em outra. Vou trocar a ordem do fechamento. A expressão não está balanceada. Até aqui funcionou. Só que tem uma situação que esse código vai dar errado. Então, se eu fizer isso aqui, ó, abrir, e aí no último eu colocar um errado, ele vai dizer que a expressão está balanceada. Por quê? Quando ele for executar aqui, ó, ele vai ver esse parêntese aqui e empilhar uma... Deixa eu criar um bloco de código aqui que eu vou escrevendo a pilha aqui embaixo. Quando ele chegar a pegar esse primeiro parêntese, ele vai pôr um parêntese fechando na pilha. E aí quando ele chegar nas chaves, ele vai pegar uma chave fechando na pilha. Quando ele chegar aqui no colchete, ele vai pôr um colchete fechando na pilha. Quando ele passar aqui para o próximo
colchete fechando, ele vai ver que está fechando, vai entrar aqui nesse código, esse símbolo aqui é um desses três, vai tirar um item da pilha, que vai ser esse cara aqui, ele vai pegar esse cara aqui e tirar da pilha, e esse cara aqui é igual a esse, então tá tudo certo, ele vai seguir para o próximo loop. Quando ele chegar no próximo, que é esse aqui, ele vai tirar esse cara da pilha e comparar com esse e vai dizer tá tudo certo, não tem nada errado. E por último, ele vai chegar nesse cara aqui, que é um colchete, ele vai tirar esse parênteses da pilha e vai entrar aqui nesse código. Topo vai ser um parênteses e C é um colchete. Quando ele fizer C diferente de topo, ele só vai sair desse loop. Só que ele já estava na hora de sair desse loop mesmo. Então a gente saiu com a pilha vazia, mas numa situação que era para dar erro. A gente tem duas opções para tratar essa condição. Ou a gente põe uma variável aqui booleana, vou chamar de balanceado e vou pôr ela por padrão como verdadeiro. Estou partindo do princípio de que está balanceado por padrão. E aí eu venho aqui, quando eu acho esse erro aqui, eu marco essa variável balanceado como falso. E aí aqui embaixo eu tenho que fazer o comprimento da pilha igual a 0 ou balanceado. Isso aqui resolve nosso problema, porque a gente cria uma segunda marcação de quando o código está errado para evitar esse caso aqui, onde onde a pilha só tem um item nela e você faz uma comparação errada e sai com a pilha vazia. Ou isso aqui vai funcionar, mas tem um jeito de fazer sem precisar criar essa variável nova, que é só eu devolver esse cara para a pilha quando eu encontrar uma coisa errada. Ó. Aqui eu tirei ele da pilha, eu dei uma pilha.pop, eu posso vir aqui e devolver ele para a pilha. Eu posso dar pilha.append, já que ele não me serviu, eu só devolvo ele. Pilha append topo, que aí quando eu chegar aqui e conferir o comprimento da pilha, vai estar diferente de 0. Vamos testar com esse mesmo caso aqui. Então aqui, ó, agora com esse caso, a pilha não está balanceada. E a gente pode fazer um outro que também daria errado, daquele jeito que estava antes, seria algo tipo... Isso aqui, ó, essa expressão aqui não está balanceada. Eu abri parênteses e fechei colchete. Mas do jeito que estava o código antes, ele ia parar aqui nesse símbolo aqui, ele ia parar e a pilha ia estar vazia. Vocês podem até testar aí para vocês. Mas ele ia dizer que estava balanceado. Agora vai funcionar direitinho, ó, a expressão não está balanceada. E eu posso testar também colocando outros símbolos. Eu estou pondo só os símbolos de parênteses, mas vamos supor que eu tinha 5 vezes 8 mais 9 dividido por 10 vezes 3 mais 5. Deixa eu fechar aqui e fecha aqui. Ó, essa expressão que eu coloquei um monte de caractere aqui no meio, mas como a gente só está fazendo alguma coisa quando a gente acha uma abertura ou um fechamento. Então o código simplesmente ignora esse fora que ele vai entrar, vai testar esse if para os outros caracteres, que não são parênteses, vai testar esse if, não vai dar nenhum dos dois, ele vai continuar no próximo loop do for. Último comentário aqui.
certinho? Vamos para o próximo. Então, o nosso próximo programa é um controle de fila de chamados. Então, o programa deve exibir esse menu, adicionar novo chamado, próximo chamado, visualizar a fila de atendimento e sair do programa. A opção adicionar novo chamado, o usuário deve digitar o nome do cliente e a descrição do problema, e a gente vai guardar isso na nossa lista, na nossa fila, no caso. A opção próximo chamado vai imprimir na tela o primeiro da fila e perguntar se o chamado foi atendido ou não. Se tiver sido atendido, a gente tira da fila. E visualizar a fila é só mostrar a fila inteira, e a opção sair do programa, sai do programa. E como a gente usou a lista como pilha aqui em cima, aqui a gente vai usar ela como fila, e a única diferença é que na hora de tirar elementos, no lugar de usar o pop sem parâmetro, a gente vai dar o pop 0 para tirar o primeiro elemento da lista. Esse é o comportamento da fila. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Você adiciona de um lado e tira do outro. Imagina uma fila de banco mesmo. Você entra por um lado da fila e sai pelo outro. Então, vamos lá. Então, a gente tem um loop aqui que enquanto o usuário não digitar sair, a gente fica no loop. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é isso. Loop principal do programa. E para ter esse comportamento de ficar nesse loop até o usuário sair, a gente usa um while true, que nem a gente já usou várias vezes durante a aula. E a gente já pode colocar a saída do loop, que é... Na verdade, ainda não, né? Vamos perguntar o que o usuário quer fazer. Então, a gente imprime o menu. Primeiro, vamos fazer isso. Imprime o menu. Eu vou dar um print vazio aqui, só para ficar bonitinho. E aí a gente põe as opções do menu. Copiar aqui do... Não, tem que copiar daqui. E aí a gente pede o usuário a opção. Opção igual a uma input, digite uma opção de 1 a 4. E aí a gente trata essa opção que o usuário digitou. A primeira coisa que a gente pode fazer é conferir se essa opção é uma das opções válidas. Então, se opção em... Eu vou usar o mesmo truque que eu usei lá em cima. 1, 2... Estou pondo como string aqui, que lembra que a input sempre volta string.
Se a opção for uma dessas, eu executo o código aqui dentro. Se não, eu dou uma mensagem de erro. Opção inválida, digite uma opção de 1 a 4. Por que está dando essa... Ele está reclamando aqui que tem um erro aqui no else, porque eu não coloquei nenhum código aqui dentro desse if. Então, só para ele não reclamar, vamos colocar aqui o código de sair. Esse aqui vai ser... Vamos pôr todas as opções, já deixar aqui o lugar. Opção 1. Opção 2. 3. Opção 4. A opção 4 é sair. Opção igual a 4. A gente dá uma mensagem para o usuário que está saindo. Vou dar um até mais. E a gente sai do nosso loop com um break. Isso aqui já deve ser funcional o suficiente para a gente testar se esse menu está funcionando. Então vamos rodar esse código. Então, opção 1 não é para ele fazer nada, só pedir um menu novo, porque eu não fiz nada aqui com ela. 2, mesma coisa. Se eu digitar 7 é para ele reclamar. Opção inválida. Se eu digitar 4 é para ele encerrar o programa. Até mais, encerrou. Então, nosso menuzinho está funcionando. Agora a gente tem que começar a implementar o nosso código. Eu vou pôr aqui fora a nossa fila. Fila de atendimentos vai ser uma fila vazia. Vai ser uma lista vazia que a gente vai usar. Ela precisa ficar aqui fora, porque eu não sei exatamente que ordem que eu vou chamar essas opções. E aí a gente vai escrevendo o código de uma por uma. Vamos começar da opção 1. Então, if opção igual a 1, eu tenho que pedir para o usuário dizer o nome, cadê a opção? O usuário deve digitar o nome do cliente e a descrição do problema. Então, vamos dar um print aqui vazio, só para dar espaço. Cliente, eu vou perguntar para o usuário com input nome do cliente. E depois eu pergunto a descrição. Agora que a gente tem esses dois valores, a gente tem que juntar eles numa variável só, num objeto só, para a gente poder guardar na nossa fila. O mais fácil é fazer uma tupla com esses dois. É um uso bem comum de tupla, é para esse tipo de coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar a minha fila. Vamos guardar aqui fora. Então, eu vou chamar atendimento. É uma tupla
cliente descrição. E aí eu venho na minha fila de atendimentos e dou um append atendimento. Eu poderia pegar isso aqui, ó, e já colocar aqui dentro do append. Desse jeito aqui, ó. Eu estou guardando dentro do append uma tupla com cliente e descrição. Só que para ficar mais organizadinho, vamos fazer desse jeito aqui, tá? A gente pode testar esse código, ver se está funcionando. A nossa opção 1. Então, opção 1, nome do cliente, teste. Liga, vamos por mais um. Eu não tenho como ver, né? Se eu chamar aqui a opção 3, ele não vai fazer nada porque eu ainda não fiz o código. Então, vou só encerrar esse programa aqui e a gente pode adicionar um outro bloco de código aqui embaixo, só para a gente ver o que ficou na nossa lista de atendimentos. Se eu rodar esse bloco aqui de novo, ele começa zerando essa fila de atendimentos. Mas se eu pegar em um outro bloco aqui, é fila de atendimentos, não lista de atendimentos. Se eu pegar no outro bloco aqui sem rodar esse início aqui desse código, desse bloco de novo, que zera ele, eu vou conseguir ver o que ficou nessa variável. Então aqui, ó, ficou as duas tuplas que eu adicionei. O cliente teste, o computador não liga, cliente teste 2, a luz está apagada. Era para ser um Z aqui, mas tudo bem. Então tá guardando certinho na nossa fila. Agora a gente tem que implementar as outras opções. Eu vou começar... Vamos fazer a 2, vamos seguir na ordem. Posso dar um elif aqui, esse cara aqui pode virar um elif também. Eu estou numa sequência aqui de ifs. Se eu deixasse só o if aqui, funciona também, mas o elif é um pouquinho mais eficiente. Se a opção for 2, o que a gente vai fazer? Faltou comentar aqui, né? Pronto. Opção 2. 2, próximo chamado. Ao escolher a opção próximo chamado, o primeiro chamado adicionado deve ser impresso na tela e perguntar ao usuário se o chamado foi atendido. Se o usuário responder que sim, ele deve ser removido da fila. Então, a gente tem que imprimir ele na tela o que tiver na primeira posição da fila. Então, a gente vai dar um print, branco só para organizar, e aí eu vou pôr uma f-string aqui para imprimir. Vou usar exatamente o que a gente fez aqui em cima. Nome do cliente. E aí eu tenho que pôr o nome aqui, eu ainda não tenho. E a descrição do problema. E eu tenho que pôr a descrição aqui, eu ainda não tenho. De onde que eu posso pegar esse nome desse cliente e essa descrição? Da fila. Eu sei que é a primeira posição da fila. Então, o nome do cliente e a descrição, lembra que eu coloquei uma tupla lá? Então, eu posso fazer desse jeito aqui, eu posso pôr cliente e descrição, e aí quando eu pegar a primeira posição da fila, ele vai ver que isso aqui é uma tupla
duas posições, eu estou tentando abrir duas variáveis aqui, ele vai pegar o valor de cada variável dessa, cada posição da tupla e jogar em uma variável dessas. O outro jeito de fazer era fazer assim, ó. Pegar aqui, cliente igual a fila de atendimento 0 é a tupla. E aí eu posso acessar a posição 0 dessa tupla. E a descrição... Fila de atendimento 0 é a tupla do primeiro atendimento da fila e a posição 1 dessa tupla é a descrição. Então, ou pode fazer desse jeito aqui, que ele pega a tupla e sai em 2 itens, ou pode fazer desse jeito aqui, que você acessa a posição 0 da fila e depois acessa a posição 0 da tupla para o cliente e a posição 1 para a descrição. Um outro jeito que vocês também poderiam ter feito isso é guardar duas filas separadas. Desde que você sempre tome cuidado para adicionar e remover coisas na mesma quantidade, sempre que você adicionar coisas a uma fila, você adicionar outra também, você pode criar uma fila para os nomes dos clientes e uma fila para as descrições. E sempre trabalhar nelas em paralelo. Toda vez que adicionar uma, adicionar outra também. E aí você vai ter a garantia de que elas vão estar sempre sincronizadas. E aí você não precisa fazer isso de criar essa dupla. Então aqui agora eu tenho os valores para imprimir para o usuário. Cliente e descrição. A outra coisa que ele mandava fazer é perguntar se eu quero tirar da fila, se o atendimento foi concluído. Se o chamado, né? Eu estou usando chamado. Então deixa eu mudar o nome dessa variável aqui. No lugar de fila de atendimentos eu vou chamar de chamados. Fila de chamados. Pronto. Pergunta se o chamado foi concluído. Aí no caso aqui eu vou pôr numa input. Chamar de resp para resposta. Input. O chamado foi concluído. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não sei se o usuário vai digitar isso certinho. Então eu vou pôr um while aqui para tratar isso. Eu vou iniciar esse resp com qualquer coisa, não importa. Enquanto o resp for diferente de sim e resp lower diferente de não, eu leio do usuário, tá? Para que eu estou fazendo isso aqui? Para garantir que o usuário vai digitar sim ou não. Ele vai ficar aqui nesse loop enquanto o usuário não digitar sim ou não.
E aí, se ele responder sim, estou sempre pegando o lower do RESP para garantir, mesmo que o usuário digite maiúsculo, eu vou tomar a ação certa. Se ele disser sim, eu só pego a minha fila de chamados e dou um pop 0. Eu poderia carregar esse cliente de inscrição aqui de novo, se eu quisesse. Quando eu dou o pop, ele pega o valor que está naquela posição e te passa como retorno, para se você quiser guardar numa variável. Mas eu não preciso, eu não vou usar eles, eu posso dar só o pop. E aí aqui, se eu der o sim, eu dou mais um print e dou chamado encerrado. E a gente pode testar isso. Então, opção 1, vou pôr aqui bem curtinho, só para a gente não gastar muito tempo. 4, 5. E aí, próximo chamado. Vamos, cliente 1, descrição do problema 2. O chamado foi concluído. Eu vou testar primeiro aqui se o meu loop está funcionando. Aparentemente está. Chamado, vou pôr um não aqui para testar. Se eu pedir o próximo chamado de novo, é para ele mostrar o mesmo. Mostrou. Agora, se eu der sim, chamado encerrado, é para ele ter excluído da fila. Se eu ir para o próximo chamado, agora é para ele me mostrar o outro que eu digitei, 4 e 5. E aí eu dou... Vou dar concluído também. E aí eu posso sair do programa. Certinho. Essa função está funcionando. Só tem uma coisa para a gente tratar. Deixa eu rodar ele aqui de novo para mostrar para vocês. Isso, quem não tiver feito, não se preocupe, isso é um extra. Mas se eu fizer aqui, ó, se eu vier para o próximo chamado sem ter adicionado nenhum ou tendo tirado todos, ele vai dar erro. Porque eu tentei acessar a fila sem ter nada nela. Mas isso é facinho de resolver, é só eu aqui no início dessa opção, eu ponho mais um if, o comprimento da fila de chamados for maior do que 0, eu entro nesse código que eu acabei de escrever. Se não, eu imprimo uma mensagem: a fila de... Na verdade, eu vou até puxar aqui para cima. A gente põe aqui, fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Se a fila de chamados for 0, eu imprimo a fila de chamados está vazia. Então a gente pode testar aqui. Se eu pedir um chamado, a fila de chamados está vazia, está funcionando certinho. Agora só falta a opção 3. A opção 3 eu já vou começar ela aqui igual a 2. Eu já vou copiar esse bloco aqui todo, porque aí o que eu faço? Eu já entro na 3 conferindo se tem chamado na fila ou não. Se não tiver, eu já imprimo a mensagem que a fila de chamados está vazia. E agora... eu preciso imprimir todos os chamados. A gente vai fazer isso com o loop for. O for ele vai iterar todos os chamados.
E aí, como eu guardei os valores em tuplas dentro da fila de chamados, eu posso fazer isso aqui, ó. Cliente de inscrição em fila de chamados. Que ele vai pegar cada item da fila de chamados, ele vai ver que o item é uma tupla. Eu estou tentando guardar em duas variáveis, ele vai ver uma tupla de 2 valores. Tem 2 variáveis aqui para guardar, ele vai pôr cada valor em uma variável dessas. Se eu não tivesse feito isso, eu poderia dar um range len, por exemplo, se eu tivesse com 2 filas, como eu sugeri aquela hora, para uma outra opção seria criar uma fila para os nomes e uma fila para as descrições. Poderia dar o range len fila de chamados e aqui dentro abrir com índice i. Mas nesse caso, do jeito que eu fiz, fica mais organizadinho desse jeito aqui, ó. Ele já pega direto de dentro da fila de chamados e joga no cliente de inscrição. E aí eu tenho aqui em cima já o código certinho para imprimir para o usuário. Eu posso copiar, que é esse print aqui, ó. Então, a opção 3 está surpreendentemente pronta. Eu escrevi basicamente nenhum código novo, foi só esse for aqui e trocar a opção. Isso é um dos motivos que a gente vai ver. O nosso próximo conteúdo provavelmente vai ser funções depois da prova. E aí vocês vão ver que essas situações aqui você não precisa ficar repetindo esse código. Por exemplo, isso aqui que imprime um cliente, uma descrição para o usuário, poderia ser uma função. Aí fica mais organizadinho. Então vamos testar lá. Adicionar novo chamado, vou fazer a mesma coisa, 1, 2, vou pôr mais um chamado, 4, 5, vou pôr mais outro, eu não sei o que eu fiz. Pronto, voltou. Mais um, vou pôr 8, 9... E aí eu posso agora visualizar a fila inteira. Tá feito, mas eu vou pôr uma coisinha a mais aqui, ó. Aqui eu tô na sequência, mas eu não tô dizendo. Eu teria que contar na mão para saber que esse aqui é a posição 1, esse aqui é a posição 2, esse aqui é a posição 3. Então deixa eu sair desse programa que a gente pode fazer uma coisa mais bonitinha aqui, ó. Nesse for, a gente pode dar um enumerate nessa fila de chamados. E aí eu vou fazer uma coisa aqui. Aqui dentro dessa fila de chamadas são tuplas. Então eu tenho que pôr, para eu continuar usando esse cliente de inscrição aqui, eu tenho que pôr esse parênteses aqui, porque aí ele vai pegar a tupla, comparar aqui com a tupla e desempacotar nele certinho. Se eu não colocasse esse parênteses, ele ia dar errado. Mas você pode fazer também, deixa eu pôr aqui em comentário. Usar o range len e na linha seguinte você pode desempacotar o cliente de inscrição da posição I da fila de chamados. Tá? Isso aqui também funcionaria exatamente do mesmo jeito que isso aqui. Isso aqui é uma coisa bem mais... Essa construção aqui desse for é bem mais complexo do que é esperado de vocês. Só estou mostrando que é possível. Ele permite, o for permite a gente fazer um monte de coisa bacana para deixar o código bonitinho. Então vamos adicionar aqui. Ah não, eu não usei. Espera aí. Vamos usar essa posição aí. Eu vou pôr aqui posição e mais um para ele começar a contar do 1. Adicionar novo,
Agora, se a gente visualizar a fila de chamados, ele vai dizer as posições. Posição 1, o nome do cliente e a descrição do problema. Posição 2, o nome do cliente e a descrição do problema. Eu vou rodar o código uma última vez só para pôr uns textos bonitinhos. Então, João, o computador do João não liga. Aí a Maria abriu um chamado também. A luz não acende. O José Então, a gente pode visualizar a fila. Ixi, apertei a opção errada. Vou ter que digitar tudo de novo. Só um instante. Então, adicionei aqui de volta, rodei de novo o código, adicionei de volta o chamado. A gente pode pegar a opção 3. Ele vai listar a fila. Por algum motivo eu digitei um 48 aqui que não devia. Só apagar. Então, posição 1, João, o computador não liga, posição ignora, e o 48 foi só um erro de digitação aqui. Em algum momento era para digitar alguma coisa e saiu lá no texto. Luz não acende, José, o teclado não digita. Aí a gente pode testar 2 de novo. Cliente João, o computador não liga, esse eu resolvi. Próximo chamado. Maria, a luz não acende. Não, ainda não resolvi. Não. Próximo. Maria de novo. Ah, Maria agora eu resolvi. Próximo. José. José eu resolvi. Próximo. Ah, a lista agora está vazia. Deixa eu chamar aqui o 3. Mesma coisa, a lista está vazia. Sair do programa e nosso programa do controle de chamados está funcionando. Nosso próximo exercício é fazer um jogo da velha de 2 jogadores. O jogo deve perguntar onde você quer jogar e alternar entre jogadores. Cada jogada, verifique se a posição está livre. Verifique também quando um jogador venceu a partida. O jogo da velha pode ser visto como uma lista de 3 elementos, onde cada elemento é outra lista, também com 3 elementos. Então aqui o exemplo do tabuleiro e as posições que a gente vai perguntar para o usuário, ele deu aqui também. Isso, inclusive, a gente já pode começar o jogo imprimindo isso aqui para o usuário. Então, a gente pode começar com a introdução aqui. Vamos pegar o tabuleiro que a gente pegou ali de cima. Deixa eu ver a quantidade certa. Esse aqui. Não, só tem até aqui. Então, a gente já imprime para o usuário as instruções de onde que são as posições. E
Agora a gente tem que passar para o loop principal do nosso jogo. De novo, como a gente não sabe quantas vezes esse loop vai rodar, o melhor caso aí é usar o while true. Antes da gente ir para o while true, a gente pode criar o nosso tabuleiro já também. Então, tabuleiro ele vai ser, ele sugeriu lá, três listas de 3 posições. Eu não preciso criar ele, eu tenho um jeito abreviado de eu criar esse aqui. Posso criar desse jeito aqui e repetir essa lista aqui 3 vezes. Assim eu tenho 3 listas de 3 posições. Ou a gente tem o operador repetição, né? Então a gente pode repetir essa lista de dentro 3 vezes e repetir a lista de fora 3 vezes também. A gente pode testar isso se vai sair o tabuleiro do jeito que a gente quer. Então, saiu aqui bonitinho. O tabuleiro exatamente como a gente quer. Eu estou pondo um espaço vazio para na hora de eu imprimir aqui o tabuleiro, eu só imprimo o que está na posição. Se for um espaço vazio, ele vai estar lá vazio. Se for um jogador tiver jogado naquela posição, a gente põe o caractere respectivo daquele jogador. E o tabuleiro. E aí vamos criar uma variável aqui para a gente ter o controle do jogador. Então, enquanto for verdadeiro, a gente entra para o loop principal do nosso jogo. O loop principal, a gente vai precisar dizer qual jogador é a vez, depois pedir uma posição para jogar, checar se a posição é válida, checar se a posição está ocupada, depois a gente precisa imprimir o tabuleiro novo e por último verificar o fim de jogo. Tá? Então essa vai ser a estrutura, o fluxo do nosso código. Então vamos lá, eu comentei isso aqui e não coloquei, né? Jogador, vou começar com o X. Tá? E eu preciso trocar de jogador também, né? Se o jogo for continuar, eu preciso trocar de jogador, que o próximo loop é para rodar com o próximo jogador seguinte. Isso é fácil de fazer, a gente já pode fazer aqui, ó. If jogador for X, eu substituo, jogador vai para bola. Else, jogador vai para X. Então, se tiver X eu troco por bola, se não eu ponho X, se não for X ele vai estar bola. E aí eu alterno, cada vez que eu rodar esse loop aqui, eu vou estar com um jogador diferente. Vamos começar agora aqui de cima. Então,
imprimir uma casa em branco, uma linha em branco, vez do jogador E aí a gente pede para esse jogador onde que ele quer jogar. Posição da sua jogada. Aí, primeiro a gente checa se isso é válido. Então, if... Como é que a gente vai saber? As casas podem ser de 1 a 9. Então, tem que ser um caractere numérico de comprimento 1, obrigatoriamente. Então, aqui eu vou checar se é inválida, que se for inválida, eu saio já do loop. Então, onde que ela vai ser inválida? Casa, a gente pode usar o isDigit para checar. Só que o caso aqui eu quero o não dela, eu quero checar se é inválido. Ou a outra situação que vai ser inválida é se o comprimento de casa for maior que 1. Nesse caso aqui eu imprimo jogada inválida. Digite uma casa desocupada de 1 a 9. E aí no else disso, eu tenho certeza que eu tenho uma casa válida. Se ele não tiver entrado aqui nesse y, nesse if, ele vai estar válida, tá? Aí a gente pode checar se a casa está ocupada. Para checar se a casa está ocupada, eu preciso converter essa casa em posição, né? Deixa eu usar aqui posição. Posição, registros, lá em posição. Aqui. Para eu checar essa posição, eu preciso converter aqui nos índices do meu tabuleiro. O meu tabuleiro tem as linhas e as colunas. As linhas vão de 0 a 2 e as colunas de 0 a 2 também. Eu tenho uma posição de 1 a 9. A coluna é fácil de eu conseguir. Se eu fizer posição resto da divisão por 3, na verdade o caso aqui eu tenho que pegar a posição menos 1 para ele contar de 0. Então, posição menos 1, resto da divisão por 3. Isso vai me dar a coluna. E a linha, eu pego posição menos 1 e divido por 3, só que aí no caso eu quero só a parte inteira dele. Eu quero descartar o que tiver para frente, porque se eu tiver 1, 2 e 3, posição menos 1 vai ser 0, 1 e 2. 0, 1 e 2 dividido por 3, os 3 é 0, alguma coisa. Quando eu descarto a casa decimal, eu fico com a posição 0, que é a linha 0. Quando eu tiver 4, 5 e 6, eu subtraio 1, fico com 3, 4, 5. 3, 4, 5 dividido por 3 é 1, alguma coisa todos. Quando eu pego o inteiro, eu descarto a casa decimal e fico só com 1. E a mesma coisa para o 7, 8, 9, menos 1 dividido por 3 vai dar 2. Então eu tenho a coluna e a posição e eu posso checar se ela está ocupada. Então if, aí no caso,
tabuleiro, eu acesso primeiro a linha. E aí dentro da linha vai ter uma outra lista, que vai ser a minha coluna. Tá? Se isso tiver diferente de um espaço em branco, que é como eu inicializei o tabuleiro, é porque essa casa está ocupada. Digite uma posição desocupada. E aí aqui, mesma coisa lá de cima do check, eu dou um else e eu sei que eu só entro nesse código aqui de baixo se eu tiver uma posição desocupada. Antes de imprimir o tabuleiro, eu preciso fazer mais uma coisa. Gravar jogada no tabuleiro. Eu esqueci disso quando eu estava listando o que a gente precisava fazer. Gravar a jogada no tabuleiro é facinho. Eu vou pegar o tabuleiro, pegar a posição linha, posição coluna e gravar o jogador. Isso eu já meio que posso testar, né? Vamos pôr aqui para imprimir o tabuleiro antes da gente testar. Como é que eu imprimo o tabuleiro? Eu vou imprimir uma casa vazia. E aí eu vou vir... Eu tenho que imprimir o tabuleiro o contrário, né? Porque aqui ó, a gente começa da linha de baixo. Então eu tenho que pegar as linhas ao contrárias. Então a gente pode fazer um for e em range. Como é que a gente fazia o range? A gente tem a opção início, final e passo. Então, se a gente começar da posição 2 e até a posição -1 com o passo -1, ele vai contar. A gente pode até testar isso aqui embaixo. Existem algumas maneiras de acessar isso contrário. Não, lixo. Se eu tirar uma lista disso, ó, ele contou 2, 1, 0. Isso é uma opção, mas a gente pode fazer uma outra coisa também. A gente pode inverter aqui em cima. Ó. Se a gente inverter aqui na linha, também funciona. Eu posso fazer a linha, no caso aqui, ser 3 menos isso, que aí eu estou invertendo essa ordem dessa linha. Se eu estiver na posição 0, no caso aqui tem que ser 2 menos isso. Se estiver na posição 0, 0, 2 menos 0 vai continuar sendo 2 e eu pego a última. Se eu estiver na posição 1, 2 menos 1 da posição 1. E se eu tiver 2, 2 menos 2 da posição 0. Então tem essas duas opções. Ou pode fazer com range aqui, invertendo a ordem. Ou pode inverter aqui na conversão para linha e coluna. Eu vou usar a inversão ali na posição, que eu acho que fica mais fácil. Vou chamar de L, porque eu já usei linha aqui em cima. For L em tabuleiro. E aí ele vai pegar para cada linha. E aí eu dou mais um. Para cada linha dessa eu tenho que imprimir ela pondo a barra aqui como separador, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr uma f-string aqui, eu vou pôr espaço, L0, espaço, separador. Aqui eu pego o L1
aqui eu pego o L3. Certinho? Aqui a gente já tem uma visualização rudimentar do tabuleiro. A gente pode até rodar isso aqui. 2 jogadores de sua posição 9. Deu problema porque a gente não converteu posição, tem que converter ele para int, né? Para a gente poder fazer conta matemática, que é o retorno da string o retorno da input é string. E aqui a gente deixou como string para fazer essas conferências. Então vamos lá, agora é para funcionar. Opa, índice 3 não, 2, 0, 1, 2. E ele substituiu em todas. Acontece que esse jeito aqui de criar o tabuleiro é bonitinho, mas ele cria aquele mesmo problema da cópia de lista. Ele cria referência para a mesma lista e quando você edita uma, ele edita as 3. Então vamos fazer assim que também funciona. Agora, ó, se a gente digitar a posição 9, ele só afetou a posição 9. Vou pegar agora a posição 2, foi para 2. Só que ele não está trocando de jogador. Conferir aqui por que ele não está trocando de jogador. É porque eu digitei jogador no lugar de jogador aqui, ó. Agora ele vai trocar. Então vamos lá, posição 9. Agora é a vez do... Vou tirar esse aqui que eu tinha colocado só para testar. 9, 5, 2. Então aqui nosso 7, se eu pôr na 7 de novo, digite uma posição desocupada, então está funcionando. Se eu pôr uma coisa que não é uma posição, jogada inválida, digite uma posição desocupada de 1 a 9, então o que a gente fez até agora está funcionando. Eu já vi algumas coisas, ó, isso aqui eu não estou feliz, está muito amontoado, ó, muito tumultuado. Então eu posso aqui na janela de erro já pôr um espaço vazio aqui nas duas condições de erro. Fica mais bonitinho. O nosso tabuleiro tá faltando esse risco aqui, ó. Como é que a gente pode fazer isso? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui no for e imprimir esse separador. Deixa eu pôr agora, ó. Ele fez todos os separadores que eu queria, só que ele colocou um a mais aqui no primeiro. Eu não preciso desse. Então, como é que eu tiro esse do primeiro? Eu posso criar uma outra variável aqui, ó. Primeiro. E aí eu posso vir aqui dentro e pôr um if not primeiro. Eu só imprimo isso se não for o primeiro. Caso contrário, quer dizer que eu estou no primeiro. Eu digo que o primeiro não é mais verdade. Então, quando eu entrar aqui, ó, ele vai dar primeiro true no primeiro loop. Ele vai dar if not primeiro, só que primeiro é true, not primeiro vai dar falso. Ele não vai entrar no if
vai entrar no else e digitar false, e não vai imprimir nada, vai imprimir só a linha aqui de baixo. Quando ele entrar no próximo loop, o primeiro vai estar falso, not primeiro vai dar verdadeiro e ele vai imprimir o divisor. E aí ele imprime o tabuleiro bonitinho. Isso também poderia ser feito, se você não quiser fazer desse jeito, você pode simplesmente, vou pôr aqui embaixo, fazer isso aqui, ó, tabuleiro, pegar na mão o tabuleiro e imprimir ele . Zero e indexar todas as posições do tabuleiro na mão. Como o nosso tabuleiro não é muito grande, não teria problema. Aí você colocaria o print do ajustando a indentação, comentar isso tudo aqui, ó. Isso aqui também funciona. Se quiser fazer na mão o tabuleiro, na hora que a gente imprimir, tá invertido porque eu já tinha virado a posição, né? Então, aqui é 0, aqui é 2, aqui é 0, aqui é 2, aqui é 0, aqui é 2. Também funciona. Só que eu prefiro bonitinho com o for, mas poderia fazer na mão. Outra coisa que eu vou fazer aqui é quando eu estiver no primeiro, eu vou imprimir só uma linha vazia. E agora se eu testar, ó, posição 9, só que aí aqui ele colocou duas linhas vazias, porque eu já estou imprimindo uma linha vazia aqui em cima. Não preciso mais. Vou rodar de novo. 9, 7, 5, deixa eu jogar o 5 de novo. Digite uma posição desocupada. 4. E quando eu dou a posição ocupada, ele não troca de jogador, então está funcionando como a gente quer. Agora a gente precisa tratar a condição de fim de jogo, né? Que aqui no caso o jogador X teria ganhado, mas ele não tem como saber isso. Ele vai chegar numa posição aqui que todas as casas vão estar ocupadas e ele só vai ficar reclamando que você digitou uma opção ocupada. Então agora a única coisa que falta é a gente tratar a condição de fim de jogo. Como que a gente pode fazer esse fim de jogo? Quais são nossas condições de fim de jogo? A gente pode ter uma linha toda com o mesmo símbolo, uma coluna toda com o mesmo símbolo ou uma das diagonais. Então a gente precisa testar todas elas. Uma coisa que eu acho que a gente pode fazer, ó, a gente pode pôr um for aqui para testar as linhas e as colunas. Eu vou for i in range até o 3, até o 2 no caso, né? Então range 3. Isso aqui vai pegar, me dar a posição 0, 1 e 2. E aí eu posso dar um if para cada, um if para a linha e um if para as colunas. If tabuleiro e eu vou testar a primeira linha, 0 igual a tabuleiro e 1 and eu não posso dar mais um igual aqui porque o igual me retorna um booleano. Eu
se eu der um igual com outra posição do tabuleiro, não vai nunca ser igual, porque ele vai estar comparando o booleano com a string. O que eu posso fazer é comparar a posição 0 com a posição 2. Se a 0 for igual a 1 e a 0 for igual a 2, todo mundo é igual. Nesse caso aqui, eu tenho fim de jogo. Eu posso até... eu posso dizer aqui, print fim de jogo. Quem que ganhou nesse caso? Seja quem tiver aqui dentro. Eu preciso fazer mais uma coisa só, que lembra que a gente inicia todas as posições com a casa vazia, com espaço vazio? Então eu tenho que checar se eu não tenho um espaço vazio nessas posições. Então tem que checar também que se a 0 é diferente de vazio. Se ela for diferente de vazio e todo mundo for igual a ela, vai dar falso. Tá? Então eu só preciso checar uma porque eu estou checando se todo mundo é igual. E vai ter ganhado quem tiver o valor aí dentro dessa posição. A gente pode fazer a mesma coisa para as colunas. Aí no caso eu vou pegar aqui, vai ser 0 e igual a 1 and o 0i igual ao 2i and o 0i diferente disso. E aí nesse caso vai ser fim de jogo também. Faltou aqui, ó. Venceu e falta o break, né? Para eu sair do loop. Eu posso copiar isso e colocar aqui, só que aí no caso aqui eu pego o 0i. Então isso aqui me atende as linhas e as colunas. Das linhas, cheque das colunas. E a diagonal eu posso fazer no if aqui fora, simplesinho. Vai ser, no caso, a posição 0, 0. Com a 1. E a 2, 2. E a mesma coisa eu preciso checar se não é uma casa vazia. E quando tiver vazio, essas casas vão estar iguais também. Eu pego aqui da 0, 0. Essa aqui foi a diagonal, no caso, essa diagonal aqui. Lembra que a gente está de baixo para cima, né? Então essa é a diagonal. Agora a gente precisa fazer a diagonal contrária. A diagonal contrária vai ser 0, 2 com 1 e 0, 2 com 2, 0. Que é essa diagonal aqui. A gente tem as duas diagonais. E no caso aqui, quem tiver na 0, 2 foi que ganhou. Então, nossas condições de vitória já estão atendidas. A gente pode até testar se esse código está funcionando.
Então vamos pegar primeiro a linha, eu vou pegar a linha do meio para esse jogador. E não está funcionando. O que será que deu errado aqui? Ele pegou... Ah, é diferente. Tem que ser diferente casa vazia, não igual. Para ganhar. Então vamos pôr o X na linha do meio e a bolinha na linha de cima para o X ganhar. Então, 5, 7. E quando eu der o 4 aqui, é para o X ganhar. Fim de jogo, o X venceu e eu não saí porque eu esqueci de break? Não, os breaks estão aqui. Por que a gente não saiu desse jogo? Ah, porque eu tô dentro do for. Olha aqui. Então eu posso pegar aqui, ó. Quando eu dou break aqui, eu só saio desse for. Então, para eu sair do jogo, eu preciso de uma variável extra para me ajudar. Então, eu começo uma variável aqui com fim de jogo falso. E nesses dois caras aqui, eu jogo ela para verdadeiro. Nos outros eu não preciso, porque eu já estou direto no while, o loop de repetição que esse que está dentro é só do while, então eu não preciso me preocupar com esse caso aqui não. Isso aqui já é para funcionar. Vamos lá, 6, 9, 5, 8, 4 e é para o X vencer. Fim de jogo, o X venceu e encerrou. Vamos testar a coluna agora. A coluna vai ser 9, 8, 6, 5, 3 é para o X vencer. X venceu. E a diagonal, 9. Eu vou jogar a bola para o 8. O X vai no 5. A bola pode ir no 4. E o X no 1. O X venceu e vamos testar a diagonal oposta. É 7, 5 e 3. 7. 6, 5, 4, e aí o 3, X venceu. Vamos testar um vencer para a bola vencer, né? Só para confirmar. 9, 6, eu vou jogar aqui no 3, 5, 2 e 4, e é para a bola vencer. Venceu. Então a nossa condição de fim de jogo está pronta, só que a gente tem um problema ainda. A gente não avaliou empate. No jogo da velha a gente pode ter eu joguei mal para empate. Agora o X vai ganhar de qualquer maneira. Vamos jogar um melhor para empate. 6, 9, 8, 3, 5, para ninguém conseguir pegar a diagonal. E aí agora vai jogar no
4, a bola. O X joga no 1 para empacar tudo. A bola joga no 7. E o X termina no 2. E o jogo está empatado. Não está empatado porque eu não prestei atenção. Mas se empatar, o nosso jogo ainda não consegue distinguir. O empate tem um jeito fácil de determinar. Se eu não tiver nenhuma casa vazia mais no tabuleiro, o jogo está empatado. Então eu preciso iterar no tabuleiro inteiro, contando as casas vazias. Se não tiver nenhuma, o meu jogo empatou. For L em tabuleiro. Então eu vou iterar nas linhas igual eu fiz aqui para imprimir o tabuleiro. E iterar nas colunas. If se for uma casa vazia, eu somo no vazias. Só isso. E aí aqui no final eu dou if vazias for 0, eu cheguei no empate. Casas vazias, empate. Vamos testar, ver se eu consigo fazer um empate dessa vez. Vamos lá. 9, 6, 8, 5. E aí agora eu vou trocar. Eu vou jogar o X no 4, 7. Pronto. Agora ninguém consegue mais. Eu tenho que tomar cuidado com a diagonal na bola. Agora é a posição do X, vez do X, eu jogo ali no 3 e eu mato a diagonal. Agora eu posso pôr esse aqui na 1 e o X na 2 e nós temos um empate finalmente. Fim de jogo, empate. Então, prontinho nosso jogo da velha. Agora nosso último programa é para implementar esse código de César, que é simplesmente um substituir letras. Você vai pegar cada letra de uma mensagem e substituir por 3 letras à frente no alfabeto. O jeito... Como que a gente pode fazer isso? A gente pode, talvez, dar um replace para cada letra dessas. Só que o nosso código talvez fique muito complexo. E se eu substituir Para esse último código, a gente pode pegar a seguinte abordagem. Vamos primeiro ler a entrada do usuário. Eu vou guardar numa variável original.
digite uma frase. Eu já vou dar um upper aqui, como eu falei para vocês, a gente não precisar considerar maiúscula e minúscula. Então já vou pegar o maiúsculo aqui disso. Eu vou criar uma variável nova aqui também para eu dar o resultado. Criptografado, por enquanto ela vai estar vazia. E aí eu preciso ter uma abordagem para eu substituir as letras. O que eu vou fazer? Eu vou criar duas chaves aqui para a gente usar de referência. A chave 1, ela vai ser meu alfabeto original. E a chave 2 vai ser o alfabeto deslocado. Pega aqui o ABC e jogo aqui para frente. O que vai acontecer aqui? Quando eu tiver nessa posição aqui, quando eu tiver um mar, eu consulto a mesma posição na chave 2 e eu sei que eu tenho o caractere que eu tenho que substituir. Eu vou fazer isso de duas maneiras. A gente pode fazer uma primeira aqui. Comentar, lembrem sempre de comentar. A primeira maneira, eu vou pôr um for na minha frase original, for C em original. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um segundo for aqui dentro. For, eu vou pegar um i em range 26. Para eu poder usar as chaves, para eu poder ter chaves de comprimento diferente, eu vou pegar o comprimento da chave 1. Eu poderia ser 26, que é a quantidade de letras que eu tenho aqui na chave 1. E aí, para cada um deles, eu posso dar C. Replace. Não, no caso aqui eu não posso fazer isso. Posso sim. C.replace. Não, isso aqui não vai dar certo. Eu ia pôr um replace. Ia tentar fazer isso aqui, ó. Chave 1 I por chave 2 I. Qual o problema disso? 20 não, I. Quando eu substituir, por exemplo, se eu tiver um caractere A, quando eu substituir ele para o D, eu vou continuar iterando na chave 1. Quando eu chegar aqui no D, eu vou substituir ele por um G. E aí, quando eu chegar no G, e aí ele vai ficar nesse loop de ficar substituindo. Então, eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é usar o find para achar a posição na chave. Como é que eu faço isso? Posso criar uma variável aqui, pos chave 1.find. E aí eu acho a posição do C. Eu achando a posição do C, eu pego o criptografado e concateno ele com a chave 2 da mesma posição. Então, por exemplo, se eu tiver o meu caractere C na frase original, for um K, vou pegar uma mais fácil, for um D. O caractere original for um D. Na hora que eu der chave 1.find, ele vai achar que o D está na posição 0, 1, 2, 3. Ele vai guardar esses 3 aqui. E aí eu vou pegar a posição 3 da chave 2, é um G, e eu ponho o G na minha frase criptografada.
Então essa aqui inclusive vai ser mais eficiente do que aquilo que eu estava querendo fazer. E aqui a gente tem a nossa frase criptografada. Vamos testar. Tem uma coisa que eu não considerei, que ele colocou o Cs, ó. É que meu espaço, eu não considerei espaço aqui. Isso é fácil de resolver, é só pôr um espaço aqui nas duas chaves, porque aí espaço vai ficar imutável. Agora foi, ó. O M virou um P, o E virou um H. Ah, é fácil. Se a gente... Não, eu teria que criar um outro código para descriptografar. Para descriptografar eu posso trocar as chaves. 2 e 1. E aí se eu copiar essa frase aqui, dá para ele voltar para a frase original. Então tá funcionando. Deixa eu voltar aqui para chaves de criptografar. E tá pronto o nosso último exercício. Então pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Eu não garanto que eu vou responder até a hora da prova, porque vocês vão estar assistindo esse vídeo, já vai estar na véspera, mas vocês podem tentar me mandar mensagem. Se eu ver e eu tiver tempo de responder, eu respondo para vocês, se for alguma coisa mais simples. Boa sorte aí na prova de vocês e até a aula da semana que vem.